Palavra de cura. Palavra de bênçãos. Palavra de ensinamentos. Palavra do dia com pastor Adalto Mateus Vitória. Olá, vamos ler a Bíblia? É bom ler a Bíblia, viu? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui na carta de Paulo aos primeiros Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, aos Tessalônicos, capítulo 4, versículo 16. Paulo falando para nós acerca do arrebatamento, da segunda vinda de Cristo, e o processo que há antes do arrebatamento, para a subida da igreja no arrebatamento, que é a segunda vinda de Cristo. Então ele diz aqui em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo Senhor, aquele que subiu lá em Atos capítulo 1, descerá. Ele desceu em Atos 2 em forma de línguas de fogo, o Espírito Santo, e pousou sobre aqueles 120 discípulos que estavam no cenáculo. E ele continua descendo, morando em cada coração. Pedro disse em Atos 2,38 que esta promessa da descida do Espírito Santo, Jesus disse em São João 14, despedindo dos discípulos, ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfão. Órfão é filho sem pai. Eu voltarei para vós e estarei em vós. Então é o próprio Cristo que subiu. Em Atos 1, os discípulos foram olhando, ele subindo até que uma nuvem o encobriu. É o próprio Cristo que desceu em Atos capítulo 2 em forma de línguas de fogo, que é o próprio Espírito Santo, morando na alma, no coração daqueles 120 que estavam ali no cenáculo, discípulos. E Pedro, em Atos 2,39, disse: olha, essa promessa não é só para vós, judeus, 120. Essa promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos que estão longe e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então essa descida do Espírito Santo, vindo para morar em corpos mortais, como o meu, como o seu, meus amados, essa promessa é para nós. Você deve sentir-se também uma possessão disso. Você possui essa promessa para você. Não há por que você viver alheio ao batismo do Espírito Santo, alheio de Deus. Dizer: eu sou assim, porque eu nasci assim, minha mãe era uma cascavel, meu pai era um jaracuçu, por isso que eu sou essa cobra venenosa. Não, isso foi o seu primeiro nascimento. Quando você recebe o novo nascimento, que é a descida do Espírito Santo de Deus entrando em seu coração. Você lembra de Moisés? A Bíblia disse que Moisés era um homem tão mau, tão temperamental. Porém, quando ele teve aquele encontro com Deus na sarça ardente, a própria Bíblia diz que, com exceção a Cristo, a Jesus Cristo, não houve um homem tão manso na terra como Moisés. Houve uma mudança. Cristo, na sarça ardente, entrou em Moisés, em forma de Espírito Santo. E aquilo mudou a índole de Moisés. Cristo, em Atos 2, em Pentecostes, entrou em Pedro, que era aquele homem temperamental. Aquilo mudou as entranhas, o temperamento de Pedro. Cristo em você, entra em você e muda seus instintos ruins. Você que gostava de mentir, prostituir, fumar, estragar seu organismo com drogas, cachaça, cigarro, Cristo em você te libertará disto. Creia, aceite, deixe Ele entrar em você, para você ter aquela experiência que Moisés teve na sarça ardente, que os discípulos tiveram em Atos 2, para você ver que haverá uma mudança. Ou
o Evangelho propõe para nós mudança. Não mudança parcial. Há pessoas que dizem, eu me converti ao Evangelho e mudei. Você vê que mudou parcialmente. Não, Deus não faz coisas pela metade. Quando ele ressuscitou a Lázaro, ele não ressuscitou Lázaro doente. Lázaro não ressuscitou e continuou doente. Ele ressuscitou Lázaro e curou Lázaro daquela enfermidade que o matou. Deus não faz coisas pela metade. Quando ele te salva, ele te liberta dos costumes mundanos. Quando você diz, eu sou um salvo, isso quer dizer, eu sou um libertado, uma libertada. Sim, Maria Madalena não continuou prostituindo, Raabe não continuou aquela prostituta lá de Israel, a samaritana não continuou trocando de marido, em João capítulo 4, ela parou, os velhos costumes param. Meus amados, vale a pena dar um passo a mais e entrar em Cristo, e haverá mudança em sua vida que você nunca o conheceu antes. Entre em Cristo e você verá a solução de problemas insolúveis que você tinha em sua vida. Venha, eu quero te ajudar. Nossa igreja matriz está aqui no entorno de Brasília, no Novo Gama, o bairro Pedregal. Nossa igreja filial está aqui em Brasília, Taguatinga Norte, está a nossa igreja filial. Entre em nossa página, aí está o endereço da nossa página, Tabernáculo da Fé Brasília, e nesse endereço você entra, você vai ver os dias de culto, o endereço de nossas igrejas, e vai lá, vai estar conosco. Queremos te ajudar. Ou tem jeito para você, viu? Não está acabado não, tem solução, viu? Venha, queremos te ajudar. Deus te abençoe.